Neste artigo intitulado Considerações acerca do federalismo brasileiro e a competência concorrente dos entes federados para o enfrentamento da pandemia, também é de minha autoria e da professora Claudine Rodenbusch. Em resumo, significa que o objeto da pesquisa a nortear o presente artigo se constitui de recorte feito no caráter próprio do federalismo brasileiro, notadamente como inscrito na Constituição Federal, com foco na definição das respectivas competências entre União, Estados, municípios e o Distrito Federal, para se poder tratar da competência concorrente dos entes federados quanto ao enfrentamento da pandemia. Neste sentido, os objetivos se voltam para analisar as dissonâncias verificadas nas ações governamentais quanto a medidas a serem adotadas e que motivou decisões do Supremo Tribunal Federal por ter sido provocado por entidades da sociedade civil organizada para assegurar o cumprimento das normas constitucionais. E aqui, mais uma vez, é importante frisar, não estamos nos orientando por nenhuma ideologia, e sim por fatos e por aquilo que consta no próprio texto da Constituição. Por quê? O federalismo brasileiro, ele nasce historicamente de maneira diferenciada do federalismo norte-americano, que é uma união de estados. O nosso é o contrário. Os estados, como unidades da federação, e os municípios, como unidade dos estados, estão alinhados pela União, pela Constituição. E a Constituição estabelece competências, ou seja, o que cada um pode e o que cada um deve fazer em todas as áreas. E o foco do artigo é justamente na área da saúde. E aqui o que ocorre no Brasil é um fato. O governo federal simplesmente não assumiu a coordenação nacional de combate à pandemia e quando o fez no sentido de se opor a medidas mais restritivas de combate à pandemia que foram adotadas pelos estados e por muitas capitais do país, como única forma efetiva, científica, de conter o avanço da pandemia. Alguns praticaram lockdown, alguns restrições das atividades. Ao invés de, então, acompanhar este movimento de municípios e de estados, o governo federal se opôs a essas diretrizes. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil recorre ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal ratifica a orientação constitucional de que as competências são concorrentes, ou seja, União, estados, municípios e Distrito Federal devem unir-se, ainda mais ainda agora no combate à pandemia. Como esta atitude foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, da parte do governo federal, houve uma total omissão, porque não estava de acordo sequer com a vacinação. E isso é uma verdade sabida, consabida, ou seja, entre a retomada da economia e a saúde, o governo federal privilegiou a retomada da economia, quando na verdade só é possível retomar a economia com a vacinação. Então os esforços deveriam ser todos focados concorrentemente no sentido de combater a disseminação do vírus e, ao mesmo tempo, ampliar da forma mais rápida possível o processo de vacinação. E se nós estamos hoje no Brasil diminuindo as internações hospitalares e o número de mortes com uma certa tendência de queda, apesar do surgimento dessa variante Delta, isto se deve sim à vacinação. Então, este sistema precisou ser definido pela justiça, quando não precisaria sê-lo. E não satisfeito com isto, o governo federal, através da Advocacia Geral da União, ainda investiu contra vários estados que estabeleceram restrições mais duras do combate à pandemia, como aconteceu em ação do governo federal contra o Rio Grande do Sul, por exemplo. Em duas outras ocasiões, para justificar de maneira completamente equivocada
que os governos estaduais e municipais estavam agredindo o direito fundamental de ir e vir do brasileiro. Só que é um argumento pífio, completamente destituído da mínima razoabilidade, porque a Organização Mundial de Saúde e todas as organizações médicas do Brasil apontavam que as medidas restritivas eram absolutamente necessárias. Ou seja, o artigo foca uma questão técnica, jurídica, baseada em uma interpretação constitucional completamente majoritária, no sentido de que o combate à pandemia é um exemplo de que, no federalismo brasileiro, União, Estados, municípios e o Distrito Federal devem associar esforços conjuntos para todas as medidas cabíveis para conter a propagação do vírus. E a partir da cessação do contágio, se chegar à retomada da economia. E isto significa o contrário do que propôs o governo federal. Porque o governo federal propunha, de maneira totalmente equivocada, imunidade de rebanho. O que significa que 70% da população brasileira teria que ser contaminada pelo coronavírus. Enquanto que as organizações médicas e as medidas mais restritivas dos municípios e dos estados apostaram também em imunização do rebanho, ou seja, em se chegar a 70% de toda a população imunizada. E a partir da imunização da população pela vacinação maciça, então se chegar à retomada da economia. Este caminho foi adotado por todos os países desenvolvidos da Europa e Estados Unidos e se pode verificar como um dado da realidade que quanto mais avançada é a vacinação, menor o contágio e mais rapidamente se retoma o processo de crescimento econômico. Então o artigo conclui que, na verdade, não há oposição real entre retomada da economia e salvar vidas, porque só é possível retomada da economia com vidas salvas e protegidas. Então, o foco de toda a atenção é o contrário do que foi proposto pelo governo federal. Ou seja, primeiro, medidas restritivas para conter o avanço do vírus, enquanto a vacinação avança, e no momento que se chega na imunização do rebanho da população, dos 70% da população devidamente vacinada, então se retoma a economia, o que já poderia ter acontecido desde o ano passado. E estes são dados da realidade sobre os quais não cabe nenhuma outra tentativa de discussão ideológica, porque os argumentos que estão sendo utilizados contrários a isto, sim, representam fake news. Ou seja, notícias falsas de quem não pretende, em hipótese nenhuma, reconhecer o erro e fazer meia-culpa enquanto ainda é tempo.